Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Jairo Acabamentos. E hoje eu tenho um convite muito especial, muito chique de doer para você que é seguidor aqui do canal Jairo Acabamentos. Então vamos ao nosso convite. Você gostaria de adquirir este passo a passo desta marmorização realista num vídeo completinho aí, feito especialmente para você? Se a sua resposta for sim, então é simples, eu te convido a ficar neste vídeo até o final para você adquirir aí, obter todas as dicas, todas as orientações do início ao fim de como reproduzir essa réplica de mármore, tá? Ao estilo Carrara, porém com técnicas inéditas, né, fundadas aí por Jairo Acabamentos em meados de 2017, que são as técnicas do nosso travertino da Oficial Arte da Marmorização Realista. Então, sem muito mais delongas, vamos ao vídeo passo a passo. Ok, para a gente preparar uma superfície, né, a gente entra aí com a nossa massa acrílica, tá? Então pega aí uma parede, né, já pintada e aplica aí umas 2 demãos de massa acrílica para que a gente faça uma boa regularização da nossa superfície, tá? Com uma Berox de 60 cm, umas 2 demãos de massa acrílica é o suficiente, tá? Espera secar essa massa acrílica, né, que você vai aplicar ali, né? Depois faça ali um lixamento se for preciso, ou raspe com uma espátula e após isso, textura de efeito mármore. Gente, pega a base branca da nossa textura de efeito mármore, depois que a gente regularizou com a massa acrílica, né? E aplique uma demão. Para o nosso efeito, uma demão já é o suficiente, que ele vai nos servir como base de fundo, tá? Vai ser a nossa estrutura, nossa fundação, nosso alicerce do nosso efeito aí, tá? Uma demão de textura de efeito mármore de aproximadamente 1 milímetro, tá? Aplique de forma cruzada, utilizando a nossa Berox de 60, né? E tendo também como um ponto de luz para você não se perder aí, não deixar rebarba, falha no seu trabalho, tá? Sempre vai tendo uma luz no seu canto para você ter como referência. Olha aí as nossas ferramentas, gente. Espátula, potinho de massa, buchinha, né? Uma espuminha ali, tá? Então a gente vai pegar uma espátula, uma desempenadeira e uma espátula, né? Pega aí um pouquinho de base branca e vai distribuir, né, essa massa de textura de mármore, né, base branca com uma espessura de aproximadamente uns 2 a 3 milímetros, tá bem encorpadinha, como se fosse passar uma manteiga no pão, sabe? Uma margarina, uma maionese, né? Um exemplo meio bobo aí, mas para vocês terem assimilar uma coisa com a outra, tá? Então aplique mais ou menos 2, 3 milímetros, pega uma buchinha vegetal com um pouquinho de textura pigmentada no tom cinza, tá? Buchinha vegetal meio que molhadinha para que ela fique bem mais maleável, né? E você vem tipo salpicando, né, essa textura cinza em cima, né, dali, entre aspas, a manteiga que você aplicou ali no pão, né? Após isso você vem carimbando, né, essa massa ali na sua parede, tá? Depois de seca, é claro, tá, gente? Essa base aí tá seca, tá? Da parede. Aí você vem salpicando, né? Esse cinza por cima, se vem acabando, né? Às vezes acaba, né? Você aplica umas 3, 4 vezes de forma aleatória, o cinza começa a sumir. Então você vai lá e carrega de novo de cinza, tá? Após feito isso numa determinada área, você vem tipo regularizando como se fosse um cimento queimado ou um marmorato. Você vem puxando e regularizando de forma aleatória. Pessoal que já fez marmorato e cimento queimado vai tirar de letra esse processo aí, tá? Simplesmente você vai regularizar, ó. Pega aquele excesso de massa, nem precisa limpar a espátula para isso não, tá? Desempenadeira. Pega ela do mesmo jeito que tava ali, ó, com pouco excesso, você até aproveita aquele resto de massa que tá ali na base dela para você fazer essa regularização, tá? Aí você puxa de fora para dentro, de cima para baixo, da esquerda para direita, da direita para esquerda e vem regularizando toda, né, a sua superfície, fazendo essa aplicação aí, né, da própria massa que tava ali na base da sua desempenadeira, tá? Depois é só remover, né, guardar ali num potinho. E na sequência, gente, a gente vai pegar uma buchinha, né? Uma espuminha, na verdade, né? Uma espuminha levemente molhada pra gente fazer alguns pontos, né? Realçar alguns pontos brancos. Já que a gente vai transformar, né? Essas técnicas aí, que na verdade são técnicas de um efeito que eu desenvolvi em 2017, que é do travertino, a gente vai utilizar ele para um Carrara, tá? Então para isso a gente precisa valorizar mais os tons brancos. Então alguns pontos que tiver meio carregado com cinza,
a gente precisa dar uma, né, realçada no branco. Então você vem ali com a espuminha branca, vem em movimento circular, removendo alguns tons, né, escurecidos do cinza, que isso a gente vai estar utilizando ao nosso favor para representar aí um Carrara lá no final, tá bom? E depois, né, que a gente fez tudo isso, a gente de novo, ó, passa a manteiga no pão e vem salpicando com cinza, ó, certo? Vem fazendo isso, ó, mesma coisa, ó. Aí você vem de leve, aplicando, tá, de forma aleatória, não pode apertar muito de uma vez. Aí conforme vai acabando o cinza ali da sua base, você coloca um pouquinho mais de cinza, tá? Gente, se vocês quiserem fazer o travertino, é só inverter a cor, tá? Em vez de você colocar cinza aí, como eu estou fazendo, coloca o dourado, aquele castanho, sabe? Você vai conseguir fazer a base do travertino, tá? Mas só que aí no nosso caso a gente tá, tipo, reproduzindo um Carrara, né? Então é o cinza que eu tô utilizando aí, salpicando, tá bom? Mas use o castanho, tá? Nessa pigmentação, nessa salpicação aí que eu estou relatando, certo? Depois, mesma coisa, ó. Pega a desempenadeira, puxa da direita para esquerda, da direita, né, direita para esquerda, esquerda para direita, né, de forma aleatória, né, puxando de todos os ângulos em 360 graus, fazendo uma boa regularização da nossa superfície aí, tá? Assim como vocês estão presenciando na imagem, né, fazendo com que não fique nenhum tipo de costelinha, rebarba ou algum ponto falho, né? Isso a luz aí que está no nosso lado direito da tela me ajuda muito, tá? Então a gente vai estar falando sempre sobre essa luz porque realmente ela está sendo o meu guia, tá? Olha só. Só vem na manha, tá? Só removendo, regularizando e a luz nos mostrando aonde estou deixando excesso, aonde está faltando massa, aonde ficou alguns furinhos, né? Porque nesse aspecto aí é facinho soltar, né? Escapar alguns espaços aí, pequenos espaços sem preenchimento de massa. Então a luz nos ajuda muito aí nesse caso, tá bom? Aí, gente, continua-se o processo, né? Em toda a área. Novamente a gente pega ali a nossa espuminha levemente molhada e dá uns realces ali em algumas áreas em branco, né, pra gente simbolizar o nosso Carrara, tá? Aí você tipo modela mesmo, né? Faz uma modelagem, desenho. E depois, gente, já que a gente afundou essa espuminha e deixou alguns pontos falhos em branco, é interessante que você passe mais uma camadinha de branco. Pra quê? Pra preencher onde você aplicou a espuminha. Concorda comigo? Se você passar a espuminha, você vai deixar a camada disforme, você vai afundar, né? Você vai preencher, agora no caso, né? Você vai preencher todas essas falhas que você fez na espuminha, tá? Então ela fica afundada. Agora quando você passa mais um pouquinho de massa branca por cima, né? Base branca, né? Com uma certa pressão, deixando bem fininha, só com o intuito de preencher, né? Esses desenhos que a gente fez com a espuminha, tá? De forma que a gente consiga novamente regularizar a nossa superfície, tá bom? Depois é só esperar secar bem, né? Essa camada, né, de regularização que a gente preenche, essas fendas, né? Para depois a gente iniciar o lixamento, tá bom? Fazer o nosso primeiro processo de lixamento, né? Primeiro processo de lixamento utilizando aí a nossa orbital treme-treme, tá bom? Que no caso a gente vai estar utilizando uma lixa seco, olha aí, ó. Lixa seco número 400 com a nossa orbital treme-treme, correto? Aí a gente faz todo o processo de lixamento, né? Sempre também acompanhando a luz, né? Capricha aí, tá? Não deixa nenhum tipo de rebarba, nenhum tipo de risquinho, porque o nosso próximo processo vai ser desenho. A gente já vai começar a trabalhar aí com nossos veios secundários, né? Tudo mais, tá bom? Então a nossa base precisa estar bem lisinha, bem uniforme, né? Sem nenhum tipo de irregularidade, tá bom? Capricha aí em toda a extensão, né? Os cantos também, se estiver fazendo uma parede, fica esperto com os cantos que vira e mexe acaba escapando algumas rebarbinhas, né? Depois disso, remova-se bem o pó, né? Pega ali uma vassoura, né? Um paninho, uma espuminha, né? Remova bem o pó, pode ser também um paninho úmido também, não tem problema para você remover esse pó, né? De toda a nossa superfície para que a gente inicie então a nossos desenhos. Olha só, hein? Pegamos um potinho com a massa no tom cinza,
né? E vamos utilizar aí a nossa espátula, tá? É bom também a gente ter um paninho, né? Tá vendo? Um paninho molhado com um baldinho de água, onde a gente vai estar modelando os veios. Deixa ali do lado também esse paninho com água. Posiciona um pouquinho de massa bem no cantinho da espátula, correto? Deposita a massa bem ali no cantinho. E com o cantinho, então, da espátula, você vem puxando, né? Esse desenho de um veio, tá? Então, com o cantinho da espátula, você traz, né, esse cordãozinho, essa linha de massa, tá? Se sobrou um pouquinho de excesso, você vai lá, remove. Se ficou muito, né, excesso de massa, você volta com o outro lado da espátula, removendo o excesso e de repente também, né, já vem esticando e remodelando aí o seu desenho de veio, tá? Gente, os veios de um mármore típicos aí, como se fosse um raio, né? Já viu aqueles raios no céu, dias de chuva e tal? Então eles se quebram, né? Ele tem aquele desenho de quebra de padrão, né? Não é cobrinha, como a gente vê muita pessoa fazendo aí cobrinha, tá? Então procure aí não fazer cobrinha, tá? E trabalhe bem com o cantinho da espátula, né? E tenha também, né, isso em mente de que você precisa aí explorar mais a sua munheca em ângulo de 180 graus para você quebrar esses negócios de cobrinha, tá? Não existe marmorização com cobrinha, gente, tá? Então, um arquiteto, um designer, um cliente mais exigente, ele vai olhar pro trabalho e vai ver que tem um monte de cobrinha, tá? Então, por isso que é importante uma capacitação, um treinamento mesmo, onde você vai ter mais instrução sobre ângulo e força, né, e inclinação da espátula, tá? Hoje a gente vê muitas pessoas fazendo veios com muitas outras coisas, né? Por exemplo, com pincel, com seringa, com pena. Gente, não é que tá errado, mas no meu ponto de vista fica limitado. Quando uma pessoa bate o olho e vê algo que foi feito com pincel, por exemplo, fica nítido que usou outro tipo de ferramenta e esse acabamento não vai se casar com o que tem ali na superfície. É onde, no meu ponto de vista, vai deixar, né, a desejar em questão do realismo, tá? Nada contra, mas enfim, né? Cada um. Mas eu não recomendo que de repente vocês façam um trabalho todo com o pincel. De repente algum detalhezinho, tudo bem, né? Mas tudo já me soa artificial, tá? Mas aí vai de cada um. Gente, então a gente vai, né, fazendo toda essa distribuição, criando os veios. E uma coisa que é importante, o tempo, tá? Eu estou esticando esses veios, percebe-se que eu não estou dando acabamento neles, eu só estou limpando um pouquinho, né, os borrões que ficam de lado. Quando você estica o desenho do veio, você precisa ter em mente que você precisa aguardar uns 3 a 5 minutos. E depois desses 3 a 5 minutos que você vai dar acabamento. Olha aí, ó, agora que eu estou dando acabamento, ó. Você pega a própria espátula, declina ela mais ou menos em 45 graus, com ela limpinha. Aí sim você vem tirando o excesso com cuidado, ó, em 45 graus. Tá? Então esperem, aguarde de 3 a 5 minutos para você remover o excesso de massa. Tá? Você não pode esticar um veio agora e já querer dar acabamento dele na hora. Tá? A não ser que sejam outros tipos de veio, outras técnicas também que a gente faz lá nos nossos cursos lá, né? Curso de marmorização, temos, por exemplo, o veio primário, onde a gente não precisa aguardar, né, esses 3 a 5 minutos. Agora aqui no caso, são os veios secundários, então no caso a gente precisa sim aguardar esses 3 a 5 minutos para ter uma ancoragem, né, do veio na nossa superfície, né? E para depois você conseguir remover esse excesso sem que danifique, né? Sem que remova o produto que você aplicou ali na superfície, tá? Aí você capricha também, tá, gente? Você começa a tirar o excesso devagar, aí você vai aumentando a força, meio que compactando, tá? Essa massa com os veios, para que ele tenha uma melhor fusão, uma ancoragem e redução de espessura e de relevo. Por quê? Percebe que tem muito trabalho que o pessoal faz e fica aqueles veios todos saltados, né? Fica aquela coisa saliente. Então, se você fazer esse processo, isso vai reduzir muito, vai deixar uma superfície mais plana, mais vitrificada, juntamente com outro processo que eu estou passando para vocês aqui na sequência, tá bom? Redução de espessura, é disso que eu estou falando, tá? Borrou um pouquinho, não tem problema, pega o paninho, vem removendo, tá? Na sequência, ó, modelando o desenho, né?
E é claro, aguardou seus 3 a 5 minutos, aí você tira o excesso, certo? Modela também os borrões para não deixar muito borrado, né? Ó. Removendo com a espátula. E essa remoção da espátula já vai definindo a espessura. Fica uma espessura bem discreta, não fica aquela coisa saliente, né? Então fica bem mais discreto. E como eu havia dito aí, essa questão de veio é tudo uma questão de ângulo e força e inclinação, tá? Então nos meus cursos presencial, lá no particular, eu literalmente pego na mão do aluno e acompanho a criação dos veios deles do começo ao fim. Quando eu pego na mão do aluno, o aluno consegue sentir na minha mão, né, quando junta a dele, ele consegue perceber o quanto de força eu estou colocando, o quanto de ângulo eu estou girando, né, o quanto de inclinação de ângulo eu estou tendo, né, que rotação eu estou tendo de ângulo. Então fica mais fácil, né, para a pessoa mentalizar o que deve ser feito. Então, para você fazer veio, é controle de ângulo e força, tá? Um curso no particular seria o mais ideal, porque o professor tem todo o tempo do mundo e só tem ele de aluno, né? Então a gente consegue dar uma atenção especial só para aquela pessoa, né? Curso coletivo é muita gente, né? Muita conversação, né? Então acaba tendo muita distração, o professor não consegue pegar na mão de todo mundo, fica meio complicado, né? Eu sou mais de um professor no particular, né? Porque realmente aí meu intuito é ensinar 100%. Então eu tenho essa pegada aí, eu tenho isso comigo, né, de realmente capacitar o aluno ao máximo possível, né. Então, gente, olha só como o desenho vai ficando, né, bem legal, né, tá um desenho bem legal aí, né, bem típico aí também, né, os veios, os traços de um Carrara, né, as profundidades vão ser realçadas depois que a gente entrar no lixamento, né, como vocês estão vendo aí, né. Mas o desenho tá show de bola, né? Bastantes veios. Esses veios também a gente tem que fazer por onde também valorizar toda a peça, né? Que tem uma boa distribuição do desenho com a tela, né? Para que fique bem harmonioso e realista, né? Sempre aquela frase que eu sempre menciono também, né? Na marmorização realista não basta apenas ter brilho, tem que haver equilíbrio, harmonia, para que se enquadre a um padrão realista de um mármore. Correto? Então aí vai, a gente vai finalizando aí nossos veios, tá? E, gente, deixando aqui também uma dica, tá? Se vocês estão gostando do vídeo, né? Se vocês querem mais conteúdo assim aqui no canal, vocês têm uma forma de você ajudar, né? E estimular o professor Jairo a trazer mais conteúdos assim para vocês. De que forma? Comentando, tá? Deixa aqui seu comentário se esse conteúdo está te ajudando, se você gostou ou não, né? E é claro, deixa aí seu like, compartilhe o vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, porque só assim, né, a gente tem uma motivação, né, uma força para que a gente consiga produzir mais conteúdos assim e trazer aqui para vocês, seguidores do canal Jairo Acabamentos, tá? Então não esqueça de nos dar aquela força, né, aqui no canal Jairo Acabamentos, beleza? E assim a gente vai tendo essa motivação aí para trazer para vocês. Gente, agora a gente vai entrar num outro processo, né? Vamos fazer o lixamento, vamos reduzir mais essa espessura, tá? Desse desenho, né? Esse relevinho que fica, né? Por mais que a gente já reduziu esse relevinho ali na espátula, né? Compactando, né? Agora a gente vem com uma orbital, mesma lixa, tá, gente? 300 lixa treme-treme, número 400, lixa seco. Tá? A gente vem reduzindo essa espessura e removendo um pouquinho dessas rebarbas, dessa sujeirinha também que fica também nas laterais dos veios, correto? Depois disso a gente vai remover bem o pó também, né? Claro, na nossa superfície, e a gente vai entrar com mais uma técnica exclusiva aí de Jairo Acabamentos, tá? Vamos remover bem o pó, né? Da nossa superfície. Pode passar um paninho úmido caso vocês queiram também, né? Para se certificar de ter bem o pó. E depois a gente pega um pouquinho de massa na nossa espátula, uma espátula aí de 6 polegadas. Com um pouquinho de massa, você vai aplicando em cima dos veios, tá? Essa é uma técnica desenvolvida por Jairo Acabamentos lá em 2015, quando nem existia marmorização realista, quando eu fundei a marmorização artística aí no Brasil, né? Então aplica um pouquinho de massa, né, base crua, em cima dos desenhos onde foram, né, feitos os veios,
Com o intuito do que, gente? De regularizar mais ainda a superfície, uniformizar, né? Eliminar o relevo do desenho, fazendo com que a parede fique realmente vitrificada. Esse é o nosso efeito névoa, tá? Gente, agora a gente vai utilizar, né, a nossa lixinha aí de tela número 320 da Atlas. É claro, depois de seco, né? Depois de seco a gente pega essa lixinha telada, né, na Politriz, né, disco de 150 milímetros da lixa também, e a gente inicia o nosso lixamento, tá? Com uma rotação da Politriz. Essa Politriz vai de 0 a 6. A gente utiliza uma rotação 4, 5, tá? Uma rotação meio que branda, porque o intuito aí é regularizar a superfície. Nosso primeiro processo, né, para você ajeitar o meio de campo para receber a nossa laminação e a nossa compactação, que é indispensável para Jairo Acabamentos, tá bom? Então, ó, lixinha 320 da Atlas, uma lixa telada que é muito boa, né? E tem um preço bem bacana também. Encontrei lá no Mercado Livre, né, tempos atrás. Bom, vamos limpar a lixa, tá? Dá uma batida ali, né, na lixa, dá uma batida também na interface para tirar esse excesso de pó. De tempo em tempo você tem que fazer isso. Por quê? Senão você vai pegar essa lixa e vai ficar ali na parede 1, 2, 3, 10 minutos e você não vai sair do lugar e você não vai ter o lixamento, a regularização em si que a lixa proporciona. Porque a lixa tá suja, né? Então você tem que ter essa atenção, né? E remover a lixa sempre, né, que possível, e limpar, certo? Agora a gente vai entrar com uma lixa já que entra com um acabamento mais intermediário aí, tá? Um lixamento de brilho intermediário. Lixa da Indasa, lixa número 400 da Indasa, tá? Também de 150 milímetros, de 6 polegadas, a gente vai fazer todo o lixamento em toda a nossa superfície. Nesse estágio você já consegue né, observar o realce das cores, né? A nuance, degradê, né, do nosso trabalho aí, né, com esse processo de lixamento. Uma lixa Indasa número 400, olha o brilho que ela vai surtindo aí, né, um brilho já intermediário, né, limpeza nela também, tá, a mesma coisa. Pega uma buchinha, sabe essas buchinhas de lavar roupa? É muito boa para limpar lixa, tá, passa essas buchinhas que ela fica limpinha, tá, de tempo em tempo tem que ter essa limpeza, e eu faço isso com uma buchinha de lavar roupa, certo? E continua aí, ó. Continua o nosso lixamento com lixinha 400 da Indasa, correto? Em toda a nossa área, toda a nossa superfície, e sempre tendo como guia a nossa luz, que está do lado esquerdo para o direito, né? Temos como referência aí, como algo que nos ajuda aí muito, né? Para não deixar escapar nada. Gente, percebe nessa árvorezinha aí do canto superior direito? Ela está meio embaçada, não tá? Não dá para você ver nitidamente, né, essa árvore. Agora a gente colocou uma lixa da 3M, uma lixa 1500 da Trizact. Observe o que vai acontecer com essa área aí, ó, que a gente vai estar fazendo o lixamento. Se essa árvore que está no cantinho direito, ela vai ficar mais nítida. Se o brilho vai realçar mais, utilizando essa lixinha aí da Trizact 1500. Veja bem, se vai realçar esse brilho ou não. É uma lixa muito boa, muito chique de doer, né? Também, gente, todos esses produtos, né, eu adquiro lá no Mercado Livre, tá? São lixas de 6 polegadas, ou seja, 150 milímetros, tá? O pratinho que você acopla na Politriz também tem lá, prato de 150 milímetros. A interface, que é um amortecedor que vai no pratinho, tem tudo lá. Olha lá o brilho que deu. Deu uma realçada aí, né? Então essa lixinha aí é muito boa, né? Então, mesma coisa também, tá? Limpa, tá? Limpa essa lixinha da Trizact. Essa é uma lixinha de composição poliéster, se eu não me engano, tá? É muito boa, né? Uma lixinha chique aí, né? Que nos prepara muito bem a superfície para receber a nossa laminação e compactação. A nossa laminação e compactação acabou se sendo muito suave, simplificada a partir dessas lixas automotivas, tá? Então, gente, é indispensável a laminação e compactação. Antigamente eu laminava uma parede de 10 metros em 8 horas de trabalho. Hoje, com essas lixas automotivas, eu faço minha laminação e compactação em 30, 40 minutos. Então não há o porquê eu dispensar minha laminação e compactação por conta de 30 e 40 minutos, né?
Vamos lá para a nossa última lixinha, lixa Norton, tá? Então ela vai suavizar mais os vestígios, né, da nossa lixinha aí Trisact da 3M 1500, né? E deixar aí mais, né? Enfim, né, essas lixas de numeração mais fina, ela tira, né, ela isola os vestígios das outras lixas com mais precisão, né? Então essa 2000 aí, que também é teladinha, é da Norton, tá? Então no caso agora a gente vai para aquela cerejinha ali do bolo, né? Nossa indispensável laminação. Agora que a superfície aí ficou bem macia, digamos aí que essas lixas aí me proporcionou um brilho de mais ou menos uns 90%, né? Essas lixas automotivas. Então agora ficou suave laminar, né? Fica até macio, fica gostoso, né? Você fazer a laminação. E a laminação é super de boa, vai rapidinho, já que já estava com um brilho bem expressivo, né? E após a laminação, né, a gente, né, utiliza-se da cera e o polimento, tá? Então, cerinha inglesa, tá? Inglesa, cera incolor, é claro, aplica aí com um paninho de algodão e na sequência é só fazer o nosso polimento, certo? Gente, para nossa laminação, para a gente finalizar essa questão de laminação, a desempenadeira que eu utilizo é a melhor do Brasil, né? Que a gente tem aqui, né? Mas que não deixa de ser uma ferramenta importada. É a desempenadeira da Come, tá? Melhor aço que tem para se trabalhar, para puxar o brilho, é a desempenadeira da Come. Gente, então agora é só polir, né? De boa aí, né? Aplicou cera, removeu o excesso da cera, né? E agora é só nas conclusões finais aí, né? Deixar aquela cerejinha do bolo aí toda realçada, né? Depois da nossa laminação, compactação, a cera nos promove uma certa impermeabilidade e uma certa proteção também, né? Então tá aí, ó, nosso Carrara, tá? O estilo aí com as técnicas do Travertino, né? Técnicas antigas desenvolvidas por Jairo Acabamentos lá em 2017, tá? Então se vocês quiserem fazer o Travertino, ao invés de vocês pigmentar de cinza, pigmentem de castanho, correto? E segue esse passo a passo aí que também vai dar certo, correto? Gente, então é isso. Eu espero que realmente eu consegui trazer para vocês algum tipo de conhecimento que agregue aí no seu profissional, tá? E consiga te ajudar, conseguir te ajudar de alguma forma, tá? Então, para isso, como eu disse, para vocês retribuírem, né, Jairo Acabamentos, basta aí comentar aqui, né, deixar seu comentário, deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar nossos vídeos, que isso nos motiva aí muito a trazer mais conteúdos assim como esse aqui no canal, tá? E é claro, gente, busque sempre por uma capacitação, por um treinamento, tá? Se a tua ideia é atender um cliente, um arquiteto, um designer, se vocês querem agir de forma profissional mesmo, nunca peguem cliente como cobaias. Procure sempre um professor capacitado, né, que realmente entenda do assunto e que vai realmente ali te dar toda a atenção, todo o suporte no seu treinamento, tá bom? Qualquer coisa, meu contato tá aqui na descrição, meu WhatsApp e tudo mais, ok? Um grande abraço para todos vocês e até no nosso próximo vídeo passo a passo aí. Tchau, obrigado!